Pode ir. Olá a todos, boa tarde. Estamos aqui novamente reunidos para mais um dia no nosso ciclo de seminários em ciências do Instituto Nacional da Mata Atlântica. Hoje a nossa palestrante é a mestra Raíssa de Abreu Caetano. A Raíssa ela fez a sua graduação e seu mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo e atualmente faz doutorado no Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. A Raíssa vai falar um pouquinho para a gente sobre os melocactos violáceos, que é uma espécie que ela estudou aí por um bom período aí da sua vida. Raíssa, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui conosco. A palavra é toda sua. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Flávia pelo convite e a todos que estão aqui, né, para a gente bater um papo, né, sobre essa espécie que vem me acompanhando já há alguns anos e que eu também trabalho no doutorado, investigando outras questões. E é só para eu apresentar aqui, ou tem alguma outra coisa? Pode compartilhar a sua tela, Raíssa, Okay. nessa hora que você tiver vontade. Pronto, né? Acho que foi. Isso, já estamos vendo a sua tela. Ok. Como está um pouco instável aqui, está bem instável, né? Às vezes dá uma congelada, eu vou fechar a câmera enquanto eu apresento. Tudo bem, sem problemas, Raíssa. Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês um pouco do meu trabalho da dissertação de mestrado. Na verdade, esse trabalho ele se iniciou na graduação e se perdurou até o mestrado. E a minha dissertação ela foi defendida em 2019, em março de 2019, e eu cursei, né, o curso de Biodiversidade Tropical na Universidade Federal do Espírito Santo, entre os anos de 2017 e 2019. E durante esse período eu fui orientada pela professora Valquíria, que trabalha com taxonomia de leguminosa, e fui orientada pela professora Tânia Mara Guerra, que trabalha com interações de plantas com insetos. E o título, né, da dissertação, do trabalho, foi Biologia Reprodutiva de Melocactos Violáceos. E o gênero, né, Melocactus, ele é um dos gêneros mais bem distribuídos da família Cactaceae. Ele ocorre desde o oeste do México até o leste do Brasil. E, nesse momento, ele é representado por 39 espécies que possuem um formato de caule globoso. Só um minuto, Raíssa. Você botou a apresentação para ir passando os slides? A gente só está vendo o primeiro slide. Não... Agora sim foi. Deixa eu testar se está passando. Está passando? Então, a gente... A tela inicial do PowerPoint. A gente vê a tela inicial do PowerPoint, está na parte de introdução, mas o lado... Raíssa, põe no modo apresentação. Estava no modo apresentação, não sei o que houve. Aperta F5 depois que você disponibilizar. Vou tentar a tela inteira, talvez fique mais fácil. Foi? Agora sim, Raíssa, estamos no seu primeiro slide com o título. Ótimo. Agora está passando, ok. E o gênero, né, Melocactus, ele é representado por 39 espécies atualmente, e ele é um dos gêneros mais bem distribuídos, né, da família Cactaceae. Ele ocorre desde o oeste do México até o leste do Brasil. E seus representantes, eles são cactos globosos. Aqui a gente consegue ver um indivíduo jovem, ele ainda não desenvolveu essa estrutura reprodutiva que nós chamamos de cefálio. É do cefálio que surgem as flores e os frutos. E, infelizmente, ele é um dos gêneros de Cactaceae mais ameaçados do Brasil.
devido principalmente à destruição dos habitats, né, que essas espécies, elas são, essas espécies, elas são ocorrentes de locais extremamente impactados, como restingas, e pela extração ilegal, que é uma planta que ela tem um grande apelo ornamental, uma planta que é recorrente, que a gente escuta falar que existem extrações ilegais em alguns locais para comércio. Então, é uma das principais causas que levam esse gênero a estar ameaçado de extinção. E dentro desse contexto de ameaça, nós temos a espécie Melocactus violáceos, é uma espécie que ocorre desde o Rio de Janeiro até o Ceará, nas fitofisionomias de carrasco, campo rupestre e restinga. E, atualmente, né, essa espécie ela encontra-se vulnerável de extinção na lista nacional, né, realizada pela CNC Flora em 2013, e ela também se encontra na UCN com esse mesmo status de vulnerável. Porém, na lista mais atual, né, do Estado do Espírito Santo, que está em processo de publicação, ela está em perigo. E para essa espécie, né, assim como todo gênero e toda a família Cactácea, existe uma carência de estudos de biologia reprodutiva, e juntando-se, né, a ameaça de extinção e o habitat que é totalmente impactado, né, porque ela ocorre aqui na faixa do Sudeste, ela ocorre nas restingas, um estudo de biologia reprodutiva pode auxiliar não só no entendimento de reprodução dessa espécie, como para a conservação dessa espécie também. Então, o objetivo geral, né, de todo o meu mestrado foi estudar a biologia reprodutiva de Melocactus violáceos, a fim de levantar e relatar informações relevantes para a conservação dessa espécie. E os objetivos específicos foram analisar a biologia floral, descrever o sistema de cruzamento, analisar a porcentagem de sementes viáveis, determinar a fenologia reprodutiva e identificar os visitantes florais e polinizadores. O estudo, né, todo o estudo ele foi realizado no Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari, no litoral sul do Espírito Santo. Essa restinga é uma das poucas restingas que ainda tem registros dessa planta no Espírito Santo, e é um local relativamente preservado, as populações que eu escolhi para observar, então foi por isso que o parque foi utilizado como local de estudo. E o estudo ele ocorreu desde levantamentos prévios em 2016, a observações mais intensas em 2018 e 2019. E foram estudadas, né, duas populações, né, populações, entre aspas, são grupos de indivíduos que estão separados por fitofisionomias diferentes ao longo do parque. E uma população, ela apresentava 13 indivíduos, ela estava bem próxima se apresenta bem próxima da sede do parque, e a população 2, ela tem vários indivíduos, né, muito mais de 100 indivíduos na fase adulta, como eu expliquei no início da apresentação, que apresentam um cefálio. Eu selecionei 82 indivíduos para estar observando algumas características, principalmente da fenologia. E eu usei também indivíduos de casa de vegetação, foram 25 indivíduos, eu utilizei para algumas observações de biologia floral, e esses indivíduos, né, não fui eu que cultivei, né, foram indivíduos que foram apreendidos no parque por extração ilegal. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com essas plantas que foram extraídas ilegalmente, e utilizei algumas para reintrodução, que eu vou explicar mais posteriormente, e outras para fazer alguns experimentos de biologia floral. E na biologia floral, eu utilizei 41 flores fixadas em álcool 70, e essas flores, elas foram coletadas em indivíduos diferentes dessa população maior, que tinha 82 indivíduos marcados, e todas as métricas, né, foram medidas através de paquímetro digital, com 22 caracteres medidos em contados. Então, foram 22 caracteres dessa florzinha aqui, aqui ela não perdeu a coloração, né, porque ela está conservada em álcool, essa foto foi tirada na lupa. E também foram contados os grãos de pólen por flor em câmera de Neubauer, e foram utilizados 5 botões de indivíduos diferentes para essa contagem.
A receptividade do estigma também foi testada com água oxigenada 10 volumes em 32 flores. E esse experimento ele foi realizado com cerca de 4 a 5 flores por hora. Então, eu testei a receptividade do estigma a cada hora da antese da flor. E o sistema de cruzamento, ele foi estimado a partir do OCI e a razão pólen-óvulo. E também foi realizado a viabilidade de grãos de pólen, que foram coletados 10 flores, o pólen ele foi corado com carmim asséptico 1% e foram feitas 3 repetições de 100 grãos de pólen por flor. E o néctar ele foi medido, né, através de capilares de 0,5 microlitros em 20 flores, também de indivíduos diferentes. O comportamento floral, ele foi realizado através da observação, desde o surgimento da flor, até a elevação dos elementos do perianto, a abertura da flor, a antese. Então, tudo isso foi analisado. E foram escolhidos cerca de 30 flores na estação seca e 35 na estação chuvosa, a fim de tentar observar se existiriam mudanças, né, no comportamento da flor nas duas estações. E a viabilidade de semente, foram coletados, né, 20 frutos de diferentes indivíduos, e eles foram fixados em álcool 70. E foram considerados viáveis as sementes totalmente formadas, de acordo com a literatura específica do gênero, e inviáveis as sementes que tinham algumas características de sementes não formadas, como a coloração, a forma e o tamanho. E para a fenologia reprodutiva foram selecionados 41 indivíduos na fase adulta, e as observações foram mensais, entre março de 2018 a janeiro de 2019. E nessa fenologia reprodutiva, eu observava se tinha flor e fruto naquele dia da amostragem. E os visitantes florais, as observações elas se iniciavam, né, a partir da antese da flor, e de 14 às 23 horas. Então, o total de toda a amostragem feita durante o mestrado e o início da graduação foi de aproximadamente 245 horas de observação. E essas observações, elas também foram separadas em estação seca e chuvosa. E foi avaliado comportamento e frequência dos visitantes, se eles eram frequentes, se eles eram fiéis àquelas flores, e quando invertebrados, eles foram coletados em álcool 70 ou em câmara mortífera. Principalmente a câmara mortífera é um método que preserva, né, poderia preservar o pólen aderido ao corpo do invertebrado, se ele tinha a capacidade ou não de carregar pólen e de ser um provável polinizador. E quando os animais eles eram vertebrados, foi priorizado filmagens, fotografias para identificação. Já passando, né, pelos resultados, as flores elas apresentaram a morfologia de serem tubulosas, tinham forte coloração rosácea e não apresentavam odor. Flores que são descritas na literatura como flores ornitófilas. E elas não apresentaram ercogamia, ou seja, elas não apresentaram diferenças na altura do estigma e das anteras. Aqui está uma ilustração, né, gerada pela coleta das flores, e aqui a gente consegue ver que o estigma, ele, na maioria das vezes, ele estava no mesmo nível do anel de anteras. E foram contados, né, cerca de 8.196 grãos de pólen por flor, e essa contagem de grãos de pólen, tanto a contagem de ovos, ela foi necessária para a gente investigar o sistema de cruzamento da planta. Então, de acordo com o cálculo, né, da literatura, a gente estimou que o sistema de cruzamento é autógono facultativo, o que vai fazer um pouco de sentido de acordo com as observações dos visitantes florais.
cerca de 15% dos pólens, eles escoraram, né, com o carmim acético, então eles tinham uma viabilidade, e lembrando que esse teste, né, de coloração de pólen, ele é um pouco superestimado. Então, a maioria das pessoas usam esses testes e outros testes para comprovar se os grãos de pólen eles estão ou não viáveis. E o néctar, ele não apresentou volume mensurável, e lembrando que eu adaptei a técnica de coleta de néctar. Inicialmente, a gente ia coletar somente com o microcapilar, a gente tentou vários tipos de técnicas com capilar, com seringa, diferentes métricas de capilar, para tentar conseguir extrair esse néctar, e não foi possível. E o comportamento floral, né, essas flores, elas são completamente flores mais do fim da tarde, elas surgem geralmente no cefálio, começam a aparecer no cefálio meio-dia, e começam a ter, né, a antese ao longo da tarde, e quase no fim da noite, entrando na madrugada, elas se fecham, né, elas morrem e duram apenas um dia. Aqui nessas fotos eu fiz uma sequência de hora em hora da antese dessa flor durante um dia. Então, são flores que duram apenas um dia. E as sementes, né, 81% das sementes são inviáveis de acordo com as métricas de classificação de sementes viáveis e sementes inviáveis. A fenologia reprodutiva, a floração e frutificação foi contínua, eu observei durante o ano inteiro, sendo que o pico de floração ele ocorreu de julho a dezembro de 2018, e o pico de frutificação de julho a novembro de 2018. E os visitantes florais? O único visitante floral observado, um dos únicos, né, foi o beija-flor Phetornis zidali, e ele foi muito frequente nas observações prévias de 2016, principalmente na população de 3 indivíduos. Porém, nas observações entre 2018 e 2019, ele foi visto apenas uma vez em uma flor e não foi observado mais naquela população. E durante as observações também foram coletados alguns invertebrados, né, para verificar se eles tinham ou não capacidade de polinizar essas plantas. Então, algumas espécies de formiga foram identificadas, né, e elas foram capturadas em câmera mortífera, e nenhuma apresentou pólen aderido e que pudesse fazer essa polinização. E as flores, né, falando da parte morfológica, elas apresentaram o mesmo padrão, tanto o padrão morfológico como o padrão de comportamento, e isso padrão de acordo com as outras espécies do gênero. A floração e a frutificação também foi contínua, e também já tem espécies do gênero que tem esse padrão, e o importante é que ele garante os recursos para a fauna que utiliza dessas flores e desses frutos o ano inteiro. Porém, a ausência do néctar, né, foi o que mais chamou a atenção durante o trabalho. A ausência do néctar na literatura, ela já foi discutida em outra espécie de cactácea, né, como é o Pontiamona acantha, que também ocorre em Restinga. Então, existem 3 tipos, né, básicos de explicação para esse tipo de fenômeno, que são os eventos sazonais ligados à temperatura e pluviosidade. Porém, eu tentei coletar o néctar em épocas diferentes, né, sazonais diferentes daquele ano, tanto na estação seca quanto na estação chuvosa. A reabsorção de néctar por conta de déficits daquele ambiente, déficits de nutrientes, e o engodo, né, que visa enganar o polinizador para que ele polinize sem ele receber nenhum tipo de recompensa em troca. Então, ficou essas perguntas aí ainda sem responder no meu trabalho. As inviabilidades do pólen das sementes, né, elas
dão um indício de que a reprodução dessas populações que eu investiguei, elas estavam ocorrendo por autopolinização. Essa hipótese, né, ela ganha força porque eu não observei polinizadores efetivos dentro daquela população que eu observei, e os frutos eles estavam sendo formados. Eu sempre, quando eu ia a campo, eu encontrava fruto, mas sempre com aquela problemática da maioria das sementes serem inviáveis. Então, de todo esse panorama, né, dessa espécie, naquele local, ela não tem um polinizador efetivo, ela não está produzindo sementes viáveis em quantidades aceitáveis, e ela está também num ambiente impactado, as medidas de conservação em si, elas são muito importantes. Então, um desses estudos, né, que podem ser feitos é o estudo de genética de populações, né, que eu estou trabalhando agora no meu doutorado com a parte de biosistemática, né, de Melocactus violáceos, e é uma coisa que a gente deseja aí estar trabalhando ao decorrer dos anos do meu doutorado. Então, né, uma das ações de conservação que a gente pode ter é uma das que eu tive que tomar dentro do meu doutorado, dentro do meu mestrado, desculpa. Durante a minha amostragem, foi aquilo que eu expliquei lá no início, eu trabalhei com plantas de casa de vegetação, mas eu não peguei essas plantas do ambiente e coloquei lá para fazer os experimentos. Durante das minhas observações, o parque, né, a equipe de fiscalização do parque, ela fez uma apreensão de 37 indivíduos que foram extraídos de dentro do parque para comercialização, e eu estava em campo nesse dia, então eu tive a oportunidade eles falaram para mim que eu poderia utilizar aquelas plantas para o meu trabalho, então algumas eu mantive em casa de vegetação para fazer algumas observações, principalmente de viabilidade, né, algumas coisas que eu poderia estar utilizando. E uma parte dessas plantas eu reintroduzi na natureza, seguindo, né, respeitando a distribuição espacial da espécie. Então, eu fui buscar na literatura qual era a distribuição espacial, fiz as minhas observações pessoais também, e nós reintroduzimos as 12 espécimes, né, na natureza, de acordo com a distribuição da espécie, e a gente observou isso por 6 meses. Então, esse artigo ele saiu no fim do ano passado, e ele conta um pouquinho dessa história, dessa reintrodução, né? Qual foi o protocolo que a gente utilizou, quanto tempo a gente observou se as plantas estavam ou não se readaptando, né, à reintrodução. Aí aqui foi um das métricas, né, que a gente utilizou. Então, era frequente, né, toda vez que eu ia para campo, eu dava falta de algumas plantas, eu perdi algumas plantas, principalmente que eu marquei da fenologia, eu chegava lá, só encontrava o buraco, então eu tinha que ir atrás de outros indivíduos para marcar, e nem sempre é fácil encontrar indivíduos adultos na natureza. Quando a gente vai a campo, a gente encontra muitos indivíduos jovens e poucos indivíduos adultos. Isso se deve ao fato também dos indivíduos adultos eles chamarem mais atenção para a extração ilegal. E o Parque Paul César Vinha, ele está, né, ele é cortado, margeado por uma rodovia. Então, isso facilita também o acesso das pessoas a essas populações. Então, aqui está o processo, né, geralmente as plantas, elas vinham todas com a raiz amarrada, emaranhada, então algumas a gente não conseguiu, né, elas morreram poucos dias depois, outras que ainda não tinham as associações com os fungos, né, nas raízes a gente conseguiu reintroduzir com mais sucesso. Então, aqui foram alguns indicadores que eu utilizei de saúde dessas plantas ao decorrer do tempo, como formação de flor e fruto. Claro que no primeiro momento, né, a gente sabe que tem um estresse fisiológico que a planta vai sofrer por aquela extração, então eu esperei um tempo para poder usar esse fator. O escurecimento da epiderme, surgimento de pragas, então isso tudo foi analisado para dizer se a reintrodução foi ou não, foi um sucesso ou não, né? Nesse caso, a gente teve a mortalidade de 2 indivíduos na população
nas espécies que eu reintroduzi na natureza. 2 indivíduos, eles não sobreviveram. E até hoje eu estive em campo, tem 2 meses eu estive em campo e eles estavam lá, firmes e fortes, produzindo flor e fruto, inclusive, na natureza. Então, podemos dizer que a reintrodução foi um sucesso. E essas plantas da casa de vegetação, ao final também dos experimentos, eu também reintroduzi e estou acompanhando elas agora. Até então, tinham morrido 4 e as outras tinham sobrevivido também. E eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, já apresentei essa dissertação algumas vezes, a CAPES por ter me fornecido a bolsa de mestrado, a UFES por ter me dado a estrutura, e ao Herbário, que é onde eu fiz da maior parte da minha formação acadêmica, eu estive no Herbário da UFES, e agradecer ao IMA também mais uma vez pela oportunidade, né, de estar aqui falando do meu trabalho, e que hoje eu continuo trabalhando com Melotaxis violaceus, mas hoje eu trabalho com biosistemática, eu trabalho com investigação de populações dessa espécie, que tem 3 subespécies, aí eu estou investigando isso agora no meu doutorado, e é isso. Oi, Raíssa, muito obrigada pela sua palestra linda. Eu trabalhei também um pouquinho com biologia reprodutiva, mas não foi de planta, foi de uma ave. Eu tinha praticamente o mesmo problema que você tinha. Eu chegava muitas vezes na área, no meu caso, os ovos ou os filhotes tinham sido predados, eu tinha que procurar novamente um novo ninho para que eu tivesse o meu N amostral. E eu, no seu caso, você chegava lá e as plantas, infelizmente, não estavam mais, né, presentes na área. Não sei quão difícil é trabalhar com biologia reprodutiva. Acho que para você foi um desafio fazer isso no mestrado. Eu acho que eu nunca faria no mestrado, justamente por conta do N amostral. Então, parabéns. Muito lindo o seu trabalho. Eu gostaria de abrir o microfone para quem quiser fazer alguma pergunta. Por favor, fique à vontade para fazer para a Raíssa. Vou olhar também no chat se alguém fez alguma pergunta. Raíssa, a Amélia está perguntando para você se a autopolinização é comum em cactácea. Então, é comum, existem várias espécies que fazem autopolinização, até mesmo no gênero, tá? Já foi relatado, sim, autopolinização. A Natália Costa está dizendo que, caso não tenha sido feito ainda isso, que ela aconselharia fazer os testes do sistema reprodutivo para confirmar a dependência ou não de autopolinização. Sim, isso é uma coisa que eu vou realizar no doutorado, né? Uma das métricas que a gente vai utilizar para investigar, né? Se existe isolamento reprodutivo ou não entre as subespécies, então a gente vai investigar o sistema reprodutivo. O spoiler, né, que eu tive no mestrado foi que essas plantas que estavam em casa de vegetação, eu mantive por vários meses, né? Quase um ano, na verdade. Elas continuaram produzindo fruto, né? E essa casa de vegetação é um lugar bem, bem restrito mesmo de entrada de beija-flor, então eu nunca observei beija-flor lá dentro, por exemplo. Eu acho que demorou um ano para os beija-flores aprenderem que essa planta não era legal. Exato. Porque em 2016 você viu muito e depois você não viu mais. Então, acho que eu acreditaria muito naquela sua terceira hipótese lá do, acho que é engodo o nome. Que acontecia isso e os beija-flores perceberam que não tinha recompensa nenhuma e pararam de ir, né, no Melocactus violaceus. O engodo, eu procurei, não existe ainda relato de engodo em cactácea. O que eu percebi foi que esse beija-flor, ele era frequente naquela comunidade. Sim, ele é muito comum em Restinga, não é um beija-flor que faz migração, nada desse tipo, então é uma espécie comum na área. Eu via ele em outras plantas, eu via ele em plantas do lado, assim, eu estava sentada, ele não se incomodava com a minha presença, ele ia no cajueiro, que tinha do lado, assim, da população de melocactos, e ele ficava ali o dia inteiro, no cajueiro ou nas bromélias. Então, ele realmente parou de visitar aquela população. Não Sim. que ele tenha desaparecido, né? Muitas pessoas me perguntaram, ele pode ter desaparecido, tá, daquela comunidade, mas eu via ele em outras plantas. Sim. E, Raíssa, eu vou aproveitar, porque eu sei que você faz esse trabalho. Por que você não conta um pouquinho para a gente sobre o seu projeto de ciência cidadã?
para combater ilegalmente esse tráfico de cactos no país? Eu tenho um projeto de divulgação científica, né? Agora ele está um pouquinho parado, porque eu estou bem corrida aí do doutorado, mas eu tenho um projeto de divulgação científica de cactos ameaçados no Instagram, na qual a gente faz diversos textos, diversas, às vezes até gincanas, né? Diversas formas, né, de divulgar que muitas pessoas não sabem que existem cactos ameaçados, que existem plantas ameaçadas às pessoas fora do nosso meio acadêmico. Então, é importante a gente levar essa informação, né, para as pessoas e que esses cactos, eles são comercializados assim. A gente vê muitas vezes aí na Grande Vitória mesmo, a gente já viu muitas pessoas falando para mim que viram, e muita gente não sabe. Então, as redes sociais é onde as pessoas estão agora nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia. Foi um momento que as pessoas, né, muitos eventos online, a gente está aqui num evento online, então, é isso, a gente tem que conversar com a comunidade e dizer que esse tipo de coisa acontece e que a gente precisa pensar um pouquinho, né, antes de ficar adquirindo essas plantas. Eu sei que é bonito, mas é muito mais bonito na natureza. Sim, tem uma homepage, Raíssa, tem um Instagram, alguma coisa que a gente possa olhar, seguir. Eu vou colocar aqui no chat, aí vocês seguem lá. Isso, para a gente poder olhar. E o Fred fez uma pergunta para você também. Ele quer saber, pelo nível de ergogamia, é esperado autopolinização? Então, isso é uma coisa que eu observava em campo, que nem sempre esse estigma, ele estava aberto, totalmente aberto, né, porque ele tem vários lobos. Então, às vezes eu via, tipo, o grão de pólen ali pertinho do estigma, né, então, eu acho que é esperado sim, porque não existe separação, né, espacial, uma separação espacial. Eu encontrei uma flor ou outra, mas era bem insignificante, né, a diferença de altura. Então, eu acho que é esperado, sim. Sim. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para a Raíssa? A Natália fez um outro comentário. E eu perdi se você comentou, me desculpa. Mas além dos beija-flores, você viu outros visitantes florais? Ou possíveis polinizadores? Só formiga. Só formiga e na maioria das vezes, assim, eu coletei o Jorge, que está até aí na chamada, ele me ajudou um pouco com as formigas. As formigas que eu observei, a maioria elas estavam cortando a flor de alguma forma, ou o estigma, ou as anteras, ou as pétalas, né? Mas mesmo assim eu coletei na câmara mortífera, né? Que é um meio a seco, para tentar preservar o pólen na formiga, e a gente não encontrou pólen. E foi só a formiga, só vi esse beija-flor e a formiga mesmo. Sim, interessante. Enfim, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Então, Raíssa, muito obrigada, viu, por disponibilizar um tempinho aí para falar um pouquinho com a gente sobre os cactos. Eu já estou curiosa para saber o que você vai descobrir no seu doutorado, porque eu sei que você vai continuar aí nessa mesma linha. Pois é, gente, muito obrigada. E qualquer coisa, vocês podem entrar em contato, se alguém tiver alguma curiosidade, alguma sugestão, eu vi que tem sugestões aqui. Salva tudo. E eu continuo, né, com essa espécie agora no doutorado, então algumas coisas eu vou realizar, como sistema reprodutivo, genética de populações, citogenética, então tem várias métricas que eu vou estar utilizando aí. Sim, Alba, a pergunta da Natália foi respondida. Então, Raíssa, parabéns, viu? Muito obrigada, um beijo, e a gente se vê por aí na ciência. Obrigada a vocês, até mais. Até mais, tchau. Tchau.